Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa aula 9 da semana 5, na disciplina de Projeto de Objetos 2. E hoje, galera, a gente vai falar sobre análise do problema, certo? Lembrando que todo esse conteúdo teórico que a gente está vendo, né, nessa primeira etapa aí da disciplina, todo esse conteúdo, ele faz parte do planejamento do processo projetual, né? Então, o que a gente está vendo aqui pode ser perfeitamente aplicado, né, por vocês no desenvolvimento dos projetos, certo? Vocês vão perceber que eu apresento uma série de ferramentas, né, em cada aula, e às vezes eu só peço de atividade uma delas, né, mas isso não impede que vocês apliquem as demais, caso vocês vejam essa necessidade, tá? Eu optei por pedir apenas uma ou duas coisas por semana, para também não sobrecarregar vocês, que eu sei que não é um momento assim tão fácil, né, para estar executando esses trabalhos, mas que vocês podem sim aplicar outras ferramentas aí no desenvolvimento do processo projetual de vocês, que isso vai depender da estrutura metodológica que cada um vai optar por aplicar, né, no desenvolvimento do seu projeto, certo? Então, hoje, a gente vai falar de uma etapa importante dessa fase informativa. Lembra da aula passada que a gente falou sobre fase informativa, fase projetiva? Então, ainda falando da fase informativa, né, onde a gente está angariando aí informações para conseguir conhecer melhor o nosso problema, né? E, assim, estabelecer com mais foco o nosso objetivo e, dessa forma, conseguir solucionar os problemas, né, identificados da melhor forma e gerar as melhores soluções, né, e que isso venha reverberar na qualidade de vida das pessoas e no atendimento das necessidades e desejos, né, como a gente falou lá na primeira aula, primeira e segunda aula, dos usuários, né. Então, nosso foco aqui é conhecer, nessa fase informativa, né, conhecer e trabalhar o problema para que a gente consiga obter requisitos e parâmetros projetuais, e a partir desses requisitos e parâmetros que são focados, né, no problema que a gente identificou, na clarificação do problema, conseguir resolver isso atendendo às necessidades e desejos dos nossos queridos usuários, nosso público-alvo. Então, se a gente for olhar no dicionário, né, a palavra lá, problema, é um pouquinho controversa, né, e não é satisfatoriamente respondida, né, por todos os campos de conhecimento, porque o problema, na realidade, ele vai, essa conceituação, né, do problema vai depender do momento, da área, de onde ele vai estar inserido, né. Problema pode significar, né, um obstáculo, uma dificuldade, um conflito, um mau funcionamento de alguma coisa, né, e o problema, geralmente, ele vai acarretar transtorno, né? Coisas ruins. E por isso que a gente aplica energia para que ele seja solucionado, né? Então, como eu coloquei aqui, na questão de formulação do problema ou necessidade, né, a identificação de uma necessidade e sua origem como problema pode partir de várias obras, né, de várias áreas e de várias formas de observação, né? Pode ser um problema de ordem econômica, de produção, de mercado, um problema ligado às questões sociais, à inovação tecnológica, enfim. O problema pode vir de todo canto. E a gente pode identificá-lo de várias formas, né? E focalizando no design, né? A gente sabe que o problema de design é uma situação que a gente vai identificar, que a gente vai clarificar, e que com a nossa expertise a gente vai procurar solucionar esse problema, né? E essa solução desse problema vai vir a partir de uma série de ações sistemáticas, né? Que vão servir para esse desenvolvimento dessa solução para o problema que foi identificado, né? Que, como a gente sabe, essa solução pode ser oriunda de várias áreas aí do design e pode vir de várias formas, né? Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma peça de design gráfico, pode ser um planejamento de layout, pode ser uma infinidade de coisas, né?
E o grande diferencial da resolução do problema de design é justamente essa, né? Essa forma sistemática de pensar e de agir durante essa solução de problemas. E isso faz com que a gente consiga tomar decisões, né, de uma forma muito mais consciente e de forma muito mais assertiva. Então, as consequências do problema, né, quando a gente identifica esse problema, que, como eu falei, né, ele vem de várias áreas e a gente pode identificá-lo de várias formas, né? Pode vir, por exemplo, de uma demanda gerencial. Você trabalha na empresa e chega o problema para a empresa e o seu chefe lá, ó, toma aí, resolve, né? Ou de uma linha acadêmica, que você tem um orientador, um professor que já trabalha numa determinada área, já identificou algum problema e traz como tema da disciplina. Ou você, como profissional liberal, que pode, de repente, identificar esse problema e se empenhar em resolver. Né? Então, esses problemas eles vão se manifestar geralmente como expectativas que não foram satisfeitas, né? Ou ainda melhorias que se queira, né, em determinada situação. E aí, uma vez que você identifica, né, aquele problema, aquela questão mal resolvida, né, que aparece a você como designer ou ao público, ou observador, você começa a se aprofundar nesse problema, né? E aí você pode identificar elementos como causas, né? Causas que estão fazendo com que hajam efeitos por conta desse problema, né? E daí a necessidade de se solucionar esse problema da melhor maneira, né? Então, como eu coloquei aqui, segundo Valeriano, em 2001, a precisa identificação do problema, ela vai constituir a primeira parte crítica do processo para solucionar. Então, para que você consiga conduzir todo o seu projeto, esse problema ele tem que estar muito bem definido, né, desde o comecinho. Então, se vocês perceberem, né, as atividades que eu pedi para vocês anteriormente, elas tratam dessa questão, né? Primeiro foi o mapa mental, para identificar lá qual era o tema que vocês poderiam trabalhar dentro do universo, né, que eu propus como temática, que seria o ambiente doméstico. Depois vocês passaram pela classificação, né, desses objetos, então entender um pouquinho onde é que esses objetos do universo que você está trabalhando, onde é que eles estão inseridos, com quem eles têm relação, qual é a hierarquia deles dentro de um universo de objetos, né? Tudo isso é importante para você conhecer e começar a identificar quais são os problemas. Isso aí você já vem fazendo, né? Então, como ele coloca aqui, é preciso fazer a diferença entre problema e consequência, entre causa e efeito. E aí eu vou relembrar vocês daquele diagrama que eu acho que eu usei com vocês em metodologia, salvo me engano, né, que é o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de causa e efeito, que é uma ferramenta muito bacana, né, para que você consiga identificar de uma forma clara e graficamente, né, quais são as causas e os efeitos desse problema que você está buscando a solução. E aí a solução, ela tem que constituir, né, ou a eliminação, né, ou diminuição dessa causa, para que o efeito não aconteça, né? Então, por isso que é preciso atacar o problema e não as consequências dele. Por isso que a gente tem algumas ferramentas nessa etapa do processo, né, de design, da fase informativa, que é justamente de se chegar à raiz do problema. Porque chegando na raiz do problema, a gente consegue solucionar e aí não vai ter os efeitos negativos que podem reverberar aí desse problema, né? Então, a formulação do problema, ela pode vir, como eu falei, de várias formas, né? Pode ser através de reuniões, discussões com o cliente, pode ser formulada através de um briefing, né? E esse briefing ser redigido de forma clara, concisa, objetiva, né? De forma que nesses documentos iniciais que você vai registrar e levantar aí, eles devem evidenciar, né, de forma muito clara, o que de fato o projeto está se propondo a solucionar. Né? Então, a formulação do problema, né, que ela tem origem ou numa demanda de mercado ou na oferta de nova tecnologia, né, como eu falei, ela pode vir de várias formas, né? Pode vir de uma observação sua, pode vir de uma observação de uma análise de mercado, pode vir de um estudo acadêmico, enfim. E aqui eu vou especificar esses dois tipos de origem da demanda,
né, que é a origem da demanda no mercado, e a oferta de uma nova tecnologia. Então, quando você tem a origem do problema, né, em uma demanda de mercado, é quando você analisa o mercado atual, né, ou seja, produtos antecedentes. Lembra que a gente sempre faz essa parte informativa com base nos antecedentes, né? E nesses antecedentes a gente vai procurar os produtos, né, e o que é que falta neles. Ou seja, você vai procurar atributos nos produtos que são desejados muitas vezes pelos consumidores, mas ainda não são ofertados. Ou seja, pontos positivos potencializar, pontos negativos. Por exemplo, algo que falta, você iria já trazer no seu produto, né? Então, pode ser um produto melhor, né? O que você vai projetar melhor do que o que já existe no mercado. Por quê? Porque pode ser que você identifique nos produtos que estão lá postos na análise similares, por exemplo, ou na análise diacrônica, que tá faltando alguma coisa, né? E às vezes as pessoas mesmo falam, né? E agem de forma a trazer essas informações para vocês que vocês podem identificar durante as análises, né? E aí vocês podem encontrar essas lacunas de mercado e investir nisso no novo produto de vocês. Por isso que é tão importante essa análise de mercado, né? Logo no início do projeto, análises similares, porque você vai entender onde é que o seu objeto, né, ele vai estar inserido, e você também vai poder fazer uma análise crítica dos que já existem, né, e ver, não, isso aqui, eu acho que está faltando tal coisa para que esse produto seja melhor e consiga atender melhor as necessidades e os desejos dos usuários. E eu também posso ter essa demanda, né, na oferta de uma nova tecnologia. Ou seja, eu posso fazer uma pesquisa mais ampla do que está sendo ofertado em termos de tecnologia, de novos materiais, de novos processos de fabricação, novos mecanismos, novos sistemas funcionais, e implementar isso no meu produto. E assim possibilitar uma inovação, né? Então, aí seria uma pesquisa mais ampla nesse sentido, de saber o que é que está sendo colocado no mercado em termos de inovação, para que você consiga se utilizar disso, né, nos seus produtos. Sempre que eu falo sobre a oferta de nova tecnologia, né, porque às vezes a gente fica pensando em onde procurar, né, essas novas tecnologias e como a gente poderia transpor isso para o nosso produto, né? E aí eu lembro que eu já li em vários trabalhos, né, em várias publicações aí, que várias soluções que são muitas vezes geradas para operações espaciais, por exemplo, pela NASA, que elas acabam virando produtos do nosso dia a dia, né? Eu lembro de uma reportagem que eu li uma vez do material que era utilizado para fazer a aterrissagem de algumas peças do foguete quando ele volta, né? Porque vocês vê uns pedaços soltos. E era um material super resistente que fazia com que o objeto flutuasse. E depois, esse mesmo material ele foi implementado para os paraquedas, né, que é utilizado nesses esportes radicais. E vários outros aí, o airbag também foi inicialmente feito nesse sentido de viagens espaciais e depois está aí presente no nosso dia a dia, né, nos carros. Isso veio como um avanço tecnológico, né, para os veículos, enfim, uma série de coisas. Se vocês forem pesquisar, minha gente, vão achar um monte de coisa aí, que foi feito para uma coisa, aquela tecnologia, né, e foi depois implementada nos nossos objetos do dia a dia. Eu acho isso super interessante. Outra forma também de você identificar, né, e formular esse problema é fazendo a análise das metas e fronteiras do problema, né, que é quando você vai definir esse problema, né, ou necessidades identificadas, de acordo com as causas, né, que vão contribuir para a sua origem, que podem estar relacionadas a N fatores, né, por exemplo, você identificou problemas funcionais, problemas relacionados, né, com a legislação, ou seja, algo que está descumprindo a norma e de repente seu produto pode estar de acordo, né? Questões relacionadas ao ambiente de uso, estado atual do produto, problemas de usabilidade, causas relacionadas ao mercado e materiais, etc. Então, para vocês entenderem inicialmente, né, como é que
esse problema ele pode vir de várias frentes, né? E você, assim, tem a possibilidade de analisá-lo a fundo e identificar realmente qual é a raiz dele para conseguir solucionar da melhor forma, né? Então, geralmente, como eu venho falando, né, essa análise que a gente faz, ela vai recair nos produtos antecedentes, né, nos produtos existentes. Produtos aqueles que vão competir diretamente com o produto que vai ser projetado, né? E, nesse sentido, nosso papel é identificar, né, quais são as vantagens funcionais, estéticas, simbólicas, enfim, tudo que está ali envolvendo o problema que está sendo oferecido ao usuário e que esse conjunto de elementos, né, projetados, como é que ele vai motivar a decisão de compra, né? Então, é essa análise que a gente faz com esses produtos antecedentes, certo? E aí, a gente tem que ver a formulação do problema, né, como uma oportunidade estratégica. A gente tem que pensar que a gente está realizando essa análise para a gente identificar ali qual é a fatia de mercado que vai nos caber para que a gente insira um produto e esse produto ele tenha sucesso no sentido de atender as necessidades e desejos dos usuários e preencher essa lacuna de mercado. Né? Então, nessa parte da análise, né, tem algumas coisas que vocês podem fazer para identificar e clarificar esse problema. Né? Então, coisas importantes que vocês têm que lembrar nessa fase. Né? Escrever o público-alvo de forma bem minuciosa, né? Quais são suas necessidades, o que é que vai estar aí atendendo às demandas, né? Psicológicas, emocionais, funcionais, morfológicas, enfim. E outra, identificar o mercado, né? Qual é o mercado que você pretende direcionar aí o seu produto, né? E assim você vai conseguir fazer essa análise observando a interação entre o usuário e o produto, e assim conseguir base de dados para uma série de decisões projetuais que vocês vão ter que tomar daqui para frente, né? Ou seja, isso vai servir tanto para a clarificação do problema, né? Você identificar essa questão do público-alvo do mercado, e também mais para frente, quando você estiver gerando o seu conceito, né? O conceito do seu produto. Isso vai reverberar aqui nessas análises, porque você vai fazer tudo de acordo com mercado e público. Ok? Então, o problema que gera necessidade de design, né, como a gente vem falando, ela vem de várias naturezas, de várias frentes, né, e pode ser explicado, né, pode ser trazido pelo cliente, ou o designer que pode identificar isso junto com o cliente, de repente, né. Então, aqui a gente tem algumas situações, né, de problema, que podem estar relacionadas aí ao desenvolvimento do seu projeto, e que isso vai requerer uma intervenção de design de produto, certo? Então, aí a gente tem análise de produtos existentes, né, como base, para essas, como base das visões estratégicas, viu? Tá aí duas visões, como base das visões estratégicas de mercado, certo? Então, a gente, quando consegue classificar esse produto, né, dentro de um universo aí de hierarquização do objeto, consegue identificar público, consegue identificar mercado, né, a gente consegue também identificar, né, essas situações, né, que podem estar relacionadas aí ao produto. Então, com relação a produtos populares, né, a gente tem como principal característica as vantagens, né, de função, de materiais e custo de fabricação. Porque, nesse sentido, acho que a coisa que vai mais chamar a atenção desse mercado, desse público que está buscando por esse tipo de produto, é o preço, né? Então, o preço tem que ser bem competitivo. Então, são produtos, geralmente, que são projetados para um público que tem como principal motivação de compra o custo-benefício, né? Isso já entra naquela questão da classificação dos objetos, né? Para onde e para quem vocês vão estar projetando. A gente tem aí também os produtos sofisticados, né? Que são produtos que eles remetem à qualidade dos materiais, a funções de uso e valores estéticos, né?
formais para um determinado público que gosta de coisas mais diferenciadas e geralmente está disposto a pagar um pouco mais por isso, né? Nesse sentido, o que é que envolve esse problema, né? Os problemas econômicos que a gente deve considerar na hora que está projetando, né? Que são fatores externos que vão demandar novos produtos ou redesenho de produtos existentes para se adequar, né, a esses problemas, como, por exemplo, né, enfim, ajuste de preço, você conseguir colocar esse seu objeto no mercado para que ele tenha um bom custo-benefício, né? Enfim, observar aí como é que está o mercado nesse sentido econômico para você conseguir gerar uma solução também nesse sentido. Você pode se deparar também com problemas de produção, tá? Que são produtos que, de repente, estão perdendo o mercado por motivo de qualidade de produção, né? Algum produto que está inserido lá no mercado, um produto concorrente, que teve algum problema, né, de produção e defeitos e mau funcionamento, e que você pode pegar aí o gancho para, de repente, propor um redesign nesse produto para que ele volte a ganhar mercado. Nesse sentido, você pode observar também produtos que estão com dificuldades de vendas, né? E identificar por que motivo ele não está vendendo, e aí você não vai repetir o erro, né? E aí você vai observar nessas questões onde o design poderia intervir para que essa questão fosse melhorada e você não repetir esse erro no seu, né? Você pode identificar problemas políticos, né? Por exemplo, mudou uma lei de alguma coisa, ou mudou algum regulamento, que aquele produto não está mais adequado para estar sendo comercializado ali no mercado, e aí você pode observar isso também e não repetir o erro seu. Vejam que tudo se trata de observar pontos positivos, potencializar, observar pontos negativos, ou eliminar ou ajustar, né? E também, por último, aí, problemas sociais, né, que são questões que podem envolver aí mobilidade social, aumento do nível de instrução, questões relacionadas à sociedade em geral, né, que de repente podem exigir mudanças nas estratégias de empresa, e a intervenção do design nesse sentido é fundamental, né? A gente estava até falando uma aula dessa, não lembro quando foi, mas era nessa disciplina que a gente estava falando, que eu lembro até que as meninas falaram, da questão do shampoo em barra e desses produtos mais eco-friendly e tal. Então, assim, aí foi uma questão de vários pontos desses que eu falei, né, que foram identificados em produtos antecedentes e que, assim, pôde-se gerar essa solução, né, porque aí a gente tem problema político, problema social, questão sustentável, né, muitas vezes problema de produção, custo-benefício, tudo isso que está envolvendo, por exemplo, a fabricação desses cosméticos, né, shampoo com embalagem plástica, às vezes traz uma série de fatores negativos e tal. Então, tudo isso foi pensado, analisado, e daí foi identificada uma fatia de mercado. Ou seja, já que eu tenho esses problemas todos, né, envolvendo aqui meu produto, vou por esse outro caminho, que é desenvolver esse produto, por exemplo, ao invés de eu utilizar uma garrafa de plástico que eu vou jogar fora, que vai poluir a natureza, e que tem problema de transporte, que tem problema de comercialização, de ponto de venda, de um monte de coisa, eu vou fazer isso aqui. E aí a fábrica, a empresa encontrou esse nicho de mercado, né, através de uma análise bem estruturada, né? Então, a formulação da necessidade, né, também pode ser intrínseca às características do produto, que vão estar relacionadas a uma série de questões, né, também. Eu estou listando aqui, gente, esses pontos para vocês, porque são pontos que vocês devem considerar aí no momento que vocês estão fazendo análise, né, porque às vezes a gente esquece de uma coisa ou outra de analisar, né, com relação aos produtos concorrentes, e aí, tendo aqui a listagem, vocês conseguem lembrar, né, de coisas que vocês podem analisar. Então, de uma forma a analisar o mercado geral, né, o produto ele pode estar perdendo mercado,
pela ampla concorrência que a gente tem hoje em dia, né? Porque vai entrando produto melhor e de melhor qualidade, com atributos que não eram atendidos pelo mercado, né? E aí, alguns produtos que vocês analisem podem estar entrando em declínio, né? E aí vocês podem observar essa oportunidade aí também como uma oportunidade de renovação, né? De acréscimo desses atributos, de repente, que não estão sendo ofertados no mercado no seu novo produto, né? Com relação aos usuários, vocês podem observar junto aos usuários, né, que os produtos que existem no mercado atualmente, no sentido da família de produtos que vocês estão projetando, né, que é aqueles que não estão mais atendendo às necessidades deles, né, e que teve algum problema e tal. Lembra que eu até falei para vocês olharem naquele site Reclame Aqui, né, ali é ótimo para vocês verem reclamações reais, né, de usuário com relação a alguns produtos. Com relação ao ambiente de uso, voltando à questão que a gente falou até anteriormente, né, de leis, de normas, enfim, o produto que vocês estão analisando pode ser que ele não esteja mais atendendo, né, às exigências do meio ambiente, sustentabilidade, ou pode estar inferindo negativamente nesse ambiente. Então, tudo isso tem que ser considerado, né. Vocês podem analisar o estado atual do produto, né, como é que ele está com relação à estrutura, sistema funcional, material, tecnologia, tudo aí que envolve o produto para que ele funcione perfeitamente e para que ele atenda a tudo aquilo para que ele está se propondo, né? E também, como a gente falou também no slide passado, né, as restrições, que podem, algumas restrições de lei, de norma, e também de maquinário, né, de repente, na fábrica, deixa eu só ver quem chegou aqui, de equipamentos da fábrica, né, que vão inviabilizar aquilo que você está projetando. Então, é bom vocês saberem dessa questão aí, né. Lembra que eu falei para vocês, né, do caso do colega que projetou uma linha maravilhosa de móveis tubulares e na hora de produzir, o dono da fábrica disse, passe mais tarde, porque aqui eu não vou comprar equipamento novo para você produzir isso aí, não, porque os que eu tenho só vão até aqui, e o que você está querendo vai até mais à frente, então, né, não vai dar certo. Vocês podem ter também restrição com relação a ponto de venda, né? Vocês têm que pensar onde é que esse produto vai ser vendido, né? Como é que ele vai ser comercializado, onde é que eu vou colocar, como é que eu vou expor ele, né? De repente, vocês projetam um objeto que é para ser vendido, por exemplo, numa loja física, que eu tenho um espaço X e eu faço um negócio gigantesco, de repente não vou conseguir fazer dali meu ponto de venda, né? Ou se eu vou vender só pela internet, como é que vai ser, enfim. Então, tudo isso são coisas que vocês têm que pensar aí no decorrer da análise, né? Da análise inicial, na fase informativa. Então, a oportunidade, né, que é identificada nesse processo, ou seja, você vai fazer essa análise toda, né, e você vai fazer isso com um olhar bem crítico, bem aguçado, para que você consiga enxergar a oportunidade, né, nessas questões, e perceber, né, que a oportunidade é tudo aquilo que é ofertado ao mercado que pode ser aplicado na inovação do produto, né, ou seja, dentre esses vários aspectos que a gente levantou, de materiais, de processos, sistemas funcionais, configuração e etc. E essa oportunidade, ela pode ser, como a gente falou, né, oriunda de inovação tecnológica, de demanda de mercado e de demanda com base na decisão de compra, certo? Então, com relação à inovação tecnológica, né, a gente vai, claro, a gente sabe que a inovação tecnológica ela está aí a todo vapor, né, e que o desenvolvimento aí é rápido, né, com relação a novos materiais. Todo isso, eu pesquisei muito essa questão de novos materiais, né, agora no doutorado. Cada pesquisa que eu fazia era uma nova tecnologia de materiais que eu via e que o pessoal está publicando sempre. Então, é uma coisa muito rápida, né? Então, a gente tem que estar atenta a essas questões para conseguir acompanhar esses progressos também no nosso desenvolvimento de produto, né? Então, cada vez mais rápido essa questão da inovação tecnológica, né?
E isso faz com que seja exigido de nós, né, das empresas, essas mudanças, né, nos produtos, nos processos, para que ela esteja de acordo com essas novas tecnologias, né, que estão sendo colocadas no mercado. Eu não sei se é do tempo de vocês, se vocês lembram, mas a primeira era iPod, né? O primeiro iPodzinho que foi lançado pela Apple, né? Ele vinha nessa corrida aí porque tinha várias empresas na época que estavam querendo lançar esse, não iPod, né? Mas um equipamento que produzisse, né? Música de forma digital. E aí eu li, foi no livro do Brunner, que trata ele fala muito, né, das questões de desenvolvimento da Apple. É um livrinho da capinha laranja, fala sobre design estratégico. E aí ele falando que nessa corrida louca por inovação tecnológica, né, na época, né, que foi lançado, que tinha várias empresas querendo lançar ao mesmo tempo, e o Steve Jobs queria lançar primeiro, a bateria do iPodzinho não durava nada. E ela esquentava demais e tal. Eu lembro que no livro ele relata, né, que ele importou uma bateria, não sei de onde, e colocou, não foi nem ele que desenvolveu, porque ele precisava de rapidez para acompanhar esse lançamento do produto, porque senão ele ia perder mercado, né? Só que essa bateria que ele importou, a bichinha não durava muito. Era esquentava e durava pouco e tal. Só que ele lançou assim mesmo, para acompanhar o mercado, né? Só que depois ele foi fazer essas pesquisas, né? Viu que realmente era um problema sério essa questão da bateria, e aí ele passou a gastar em energia no desenvolvimento da bateria. E aí ele foi em busca de novos materiais, novos processos, para que conseguisse, né, implementar esses novos materiais na bateria para que ela não esquentasse e durasse mais. Isso aí é uma questão de inovação de material, né? Inovação tecnológica de material. Porque o material que permite algumas características, né, dos produtos eletrônicos, por exemplo. E aí é isso, assim, tem que estar sempre ligado na inovação tecnológica e estar sempre de olho aí nessa corrida louca que existe diariamente, aí de lançamento de novas tecnologias. Né? Seguindo aí, a gente tem a parte de demanda do mercado, né, que é quando a gente identifica no mercado, né, produtos que ou que não atendem totalmente o que os usuários querem, né, produtos que ainda não oferecem esses atributos, né, que os usuários querem, e aí a gente identifica uma oportunidade, né, de redesenho desse produto ou de desenvolvimento de um novo. Pode ser também que vocês identifiquem aí produtos que já estão no mercado, né, que ainda vendem, mas estão um pouco ultrapassados, né, devido à inovação tecnológica, materiais e tal, e que ainda trazem lacunas, né, de elementos que ainda não são respondidos, né, por esses produtos. E também isso vai estar atrelado a questões sociais, como a gente já falou, né? Mudança de comportamento dos consumidores, hábitos desses consumidores, que também podem ser indicativos, né, de necessidade de desenvolvimento de novos produtos para preencher essa lacuna de mercado. E também a gente tem a demanda com base na decisão de compra dos usuários, né? Que é uma referência à decisão de compra, e todo produto, né, ele deve satisfazer, além da necessidade original para que ele foi concebido, né? Todos aqueles atributos, né, que a gente viu lá naquele slide que eu trazia aquela parte do livro de Lobo, né? Que era ali a harmonização, né? Entre questões funcionais, estéticas e simbólicas, né? Então, necessidades psicológicas, emocionais, que devem estar atreladas aí ao produto de vocês e que são essenciais quando se trata de decisão de compra por parte do usuário. Certo? Tá tranquilo até aí? Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Até agora tá tranquilo? Ok. Também. Então, a gente já falou um pouquinho de necessidade, né? Necessidades e desejos dos usuários. Então, tem aqui, né, uma citação do Morales, 76, que a necessidade é algo criado ou realizado pelo ser humano, que representa uma força na zona cerebral que organiza a ação para transformar, em certa direção, uma situação insatisfeita existente.
necessidade pode ser provocada por processos internos ou com a maior frequência por forças ambientais, ou seja, necessidade é uma coisa que a gente vê que está faltando e a gente quer dar uma solução para aquilo, né? Então, retomando aí o que a gente viu, né, lá nas primeiras aulas, né, a gente sabe que a gente tem níveis, né, de necessidades básicas. E o Maslow, né, ele acaba dividindo aí em 5 necessidades básicas, né, que são necessidades que são impostas ao indivíduo para que eles possam sobreviver, né. Então, segundo Maslow, a gente tem, lembra, necessidades fisiológicas, que são relacionadas à fome, sede, sono. A gente tem necessidade de segurança, né, segurança física, questão de estabilidade e tal. As afetivas, que são representadas pelo amparo e filiação, né? A questão de você estar dentro de uma comunidade, de ser bem aceito, de ter afeto, solidariedade e tal. Estima, né? Que é quando aquela questão do reconhecimento. E realização, quando você tem o seu crescimento aí e um grande potencial de realização pessoal. Então, todas essas questões aqui, que são mais ligadas aí à antropologia, né? Elas são fundamentais para que a gente entenda esse público, entenda o que é que a gente tem que colocar no nosso produto para que ele seja bem aceito aí no mercado. Né? Então, a gente tem como base, né, dessa questão de análise dos problemas, claro, lembrando que tudo aquilo que eu coloquei anteriormente nos slides, né, é super importante para que a gente consiga identificar questões pontuais, né? Claro, primeiro pontuais, mas observando de uma forma ampla. O que é que a gente precisa saber sobre o problema e como a gente vai trabalhar esse problema para que a gente consiga solucioná-lo da melhor forma, né? E como a gente vem vendo, uma das melhores formas de fazer isso, né, situando essa temática, esse objeto aí no universo, né, no contexto onde ele está inserido, e identificando qual é a raiz do problema, né? Então, a análise do problema, ela vai servir para você conhecer, identificar de forma clara quais são as causas básicas do problema, né? Ou seja, a raiz do problema, e com isso, você vai conseguir estabelecer suas metas e fronteiras, né? Isso vai facilitar no sentido de clarificar para você o que é que você precisa inicialmente fazer para que esses problemas eles sejam solucionados, né? E, como a gente viu, até naquela EAP que eu mostrei para vocês, né? Todo o processo que a gente vai fazer de forma sistemática, né? Ou seja, um processo de design, ele começa com essa análise, né, de dados e começa com a problematização, né? Ou seja, você vai começar aí com a formulação do problema. E uma das primeiras coisas que são colocadas aí, né, para você responder, é por que você quer resolver esse problema, né? Por quê? Por que será que vale a pena, né, eu resolver esse problema? Aí até eu falei para vocês, né, anteriormente, uma das técnicas interessantes, né, que a gente tem aí, nem é muito nova, já é bem antiguinha, foi uma técnica aí formulada, né, pelo Kaoru Ishikawa, eu acho que é 76 o ano, mas ele propõe, né, a construção de um diagrama de causa e efeito, né? Também é conhecido como diagrama de Ishikawa e também é conhecido como diagrama da espinha de peixe. E nesse diagrama, gente, ele vai servir para que você visualmente consiga identificar de forma bem simples, né? Quais são as causas, né? Quais são as causas mais importantes, ou seja, aquelas que devem ser atacadas em primeiro lugar, e aquelas que dizem respeito à área de atuação do design na resolução do problema, né? E ele vai apontar todas essas causas juntas, né, elas vão apontar para um efeito, né? Para você entender de forma clara o que é que está causando aquele problema que você está identificando, né? Então, ao diagrama de Chicago, ou o diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, né? Pode ser denominado dessas várias, cada autor aí vai chamar de uma forma.
Ele é formado, geralmente, por uma seta horizontal, né? Claro, os designers já fazem um negócio mais bonitinho, né? Não sei se vocês já viram no livro da Ana Verônica Pazminho, o diagrama de Ishikawa dela é belíssimo, é uma sereia, é a cauda de uma sereia. Mas, geralmente, é nesse sentido, né? Que tem uma seta, né, horizontal, que as calças estão apontando aí para o efeito, né? Que corresponde a esse sintoma ou necessidade, né? Esse efeito. E aí, nessa seta, né, você tem as espinhas, e nas espinhas você vai colocando o que é que vai ocasionar cada efeito, né? Então, esse diagrama de Ishikawa, né, ele, como eu falei, foi 60, década de 60. Achei que foi 76, não foi 60. Ele foi proposto pelo japonês Kaori Ishikawa. E, inicialmente, gente, ele foi formulado para... Porque ele não foi formulado para ser utilizado especificamente no design. A gente usa com bastante sucesso, mas ele foi desenvolvido para outras áreas de conhecimento, né? Então, ele foi desenvolvido inicialmente para que fosse trabalhado com 6 causas, né? Mas no design a gente acaba botando outros itens, né, para ressaltar ou auxiliar nesse pensamento criativo. As visualizações dos requisitos de projeto, quando a gente faz esse diagrama, né, elas ficam bem evidentes. E aí você pode utilizar essa ferramenta também para sintetizar as informações projetuais que você tem nessa fase, né, de identificação do problema. Uma recomendação que se tem é que você produza em paralelo, né, com o diagrama de Ishikawa, painéis imagéticos, né, painéis semânticos, moodboards, de forma que vocês possam relacionar, né, cada imagem com os requisitos do projeto. Isso pode ajudar você nesse processo criativo, né? Não é uma coisa obrigatória, não, isso é uma coisa que a gente faz no design, certo? Mas isso pode ajudar vocês mais para frente. E aí, por meio deste diagrama, né, você pode ter uma síntese do processo de análise, né, e que vai resultar aí num gráfico interessante e simples de vocês conseguirem ver aí a síntese das ideias, né, do processo. O tamanho, né, do seu peixe, ele vai depender da complexidade do seu processo, ou do seu projeto, certo? E você também vai definir com relação à complexidade do projeto quais são os itens que você vai abordar. Certo? Aqui está um como se faz, o diagrama de Ishikawa. Certo? Inicialmente, foram essas 6 questões que foram levantadas, né, que eram os 6 M's: método, máquina, meio ambiente, medida, material e mão de obra, só que no design a gente pode usar outros fatores aí, certo? Isso aqui não é uma regra, tá? Pelo menos para a gente, design. Então, inicialmente, a gente vai colocar o problema, né, na cabeça do peixe, que está meio que definido, né, por nós, e a gente vai pensar no que é que está causando esse problema, certo? Então, um exemplo de problema limpeza das compras, por conta da pandemia do Covid. Isso é um problema, né? Por quê? Porque toma tempo, porque, enfim, uma série de coisas. Aí eu vou começar a pensar o que é que causa, né, esse efeito. O que é que causa, o que é que faz com que essa questão seja um problema? E aí eu vou colocando aí nas espinhas essas causas, né? Aqui eu coloquei uma sugestão, que é utilizar os requisitos de projeto levantado, né? Vocês podem já utilizar essas informações para trabalhar aí nesse diagrama, né? E outra dica, né, é com relação à hierarquia, que você, nesse sentido, já pode hierarquizar, né? Quais são os requisitos, ou seja, as causas mais importantes, né, para que sejam trabalhadas com mais atenção. Essas você vai colocando mais perto da cabeça do peixe, né? E aí você fica com um gráfico bem interessante para conseguir visualizar essas questões de uma forma bem clara, né? Então, só recapitulando. Você tem uma seta, né, horizontal, apontando para um lado.
que geralmente se faz com a alusão a um peixe, né, por conta do nome aí que foi dado à ferramenta. E aí, na cabeça do peixe, você vai escrever qual é o seu problema, né, ou necessidade, ou aquilo que você está querendo resolver, e você vai refletir a respeito sobre o que causa aquele problema. E assim, você vai conseguir visualizar de uma forma clara vários dos seus requisitos projetuais. E, como foi dada a sugestão, você pode trabalhar já a hierarquização desses requisitos já nas espinhas, né, colocando os que forem mais importantes aí mais próximo à cabeça do peixe. Certo? O diagrama de Ishikawa ficou tranquilo para vocês? Vocês têm alguma dúvida com relação ao diagrama de Ishikawa? Vocês já utilizaram essa ferramenta? Falem aí um pouquinho. Aí eu já usou. Certo. Então, vocês não têm dúvida, né? Diagrama de Ishikawa. É uma ferramenta muito utilizada pelo marketing em relações públicas, desenvolvimento de novos projetos. É uma ferramenta bem universal. A gente, do design, acaba fazendo as coisas bem bonitas, né? E bem adaptada à nossa realidade. Mas é uma ferramenta muito interessante para que vocês consigam identificar questões, né, importantes para serem solucionadas, né, no produto de vocês, identificando as causas, né, e o que é que causa essas causas, ou seja, os efeitos. Essa ferramenta, né, é bastante utilizada aí em várias áreas, né, principalmente nos negócios, né, desenvolvimento de novos produtos, marketing, enfim. E aí, então, a gente tem uma outra técnica, né, de identificação de necessidade. Essa aqui, o que eu coloquei aqui no slide, né, foi do livro do Mike Baxter, certo? Que é também outro autor que ele sai buscando de várias outras áreas, né, teorias e ferramentas e elementos para que possa ser utilizado no processo projetual do design, né? E essa ferramenta que ele apresenta é a sequência dos porquês, certo? Que é quando você identifica um sintoma, né? Por exemplo, a diminuição de vendas de um produto. E aí você começa a se perguntar por quê. Porque, igual a criança pequena, não sei se vocês têm sobrinho, filho, primo, irmão pequeno. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Pronto, é a mesma coisa. Então, com isso, você chega. Não tem hora que você não tem mais resposta para o guri, pronto, é desse modelo. Você chega num momento que você não tem mais resposta, e aí você vai chegar à causa fundamental do problema. Né? Então, eu coloquei aí, né? A sequência dos porquês, que é onde você vai definir o problema ou as necessidades, conforme essas causas que contribuíram para a origem, que podem ser problemas funcionais, legislação, ambiente de uso, estado atual do produto, usabilidade, mercado, materiais, coisas que a gente já falou anteriormente, a respeito da identificação aí da raiz do problema, certo? Então, quando a gente como exemplo que eu dei aqui, né? Por que tal produto não está mais vendendo? Aí eu vou submeter, né, essa pergunta a vários porquês até eu chegar à verdadeira razão do projeto, né? Então, essas razões, em situação real, né, geralmente, elas vão estar ligadas à obtenção de maior lucro, certo? Então, o esquema é mais ou menos esse que está aí. Você tem um problema X, você vai perguntando por quê, 5 vezes, por quê, e aí você chega à causa raiz. Isso vai servir para que você explore e expanda o problema, né? E isso pode levar você, com essa expansão do problema, a um novo conjunto de soluções potenciais em cada nível. Então, para cada nível de porquê, você já pode gerar uma alternativa, né? Então, o exemplo que eu coloquei aí é o exemplo que está no livro do Baxter, certo? Então, a gente considera uma empresa que ela está pensando em melhorar o produto existente dela, né? Mas ela quer confirmar se é esse mesmo caminho. Será que é o mesmo caminho para eu ter mais lucro, né? Eu investir aí eu melhorar o produto existente ou eu investir num completamente novo, por exemplo, né? Qual é o melhor caminho para mim? Então, aqui a gente tem os vários níveis, né? Do porquê. Então, eu começo, né? O que é que eu preciso fazer, nesse caso, para obter um maior lucro? Não, eu vou melhorar o produto existente, né? Mas por que eu vou melhorar o produto existente? Por que eu preciso melhorar o produto existente?
Não, porque eu quero, né, alcançar o concorrente lá que lançou um produto e está tomando a minha fatia de mercado. Qual seria a alternativa para eu alcançar esse novo concorrente? Bom, nesse sentido, eu poderia pensar não em melhorar o produto existente, mas em desenvolver um novo produto, para eu conseguir bater esse meu concorrente. Aí eu já tenho uma alternativa, né? Aí eu sigo adiante. Tá, eu quero alcançar meu concorrente. Mas por que eu quero alcançar este concorrente? E, gente, porque eu não quero perder aí meu mercado, né? Então, não vou deixar ele tomar o que já é meu. Então, eu preciso evitar essa perda de participação no mercado. Aí, qual seria a alternativa nesse caso? Né? Se o outro lado está com concorrência acirrada comigo, está querendo tomar meu mercado. Bom, eu posso, de repente, né, não só estar brigando por esse mercado, que é uma ferramenta maravilhosa que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem os oceanos azuis, que é você sair desse mercado saturado e ir para um mercado completamente novo, né? Nesse sentido, caberia aí aos oceanos azuis, né? E que seria expandir para um novo mercado. Eu posso identificar um outro mercado e eu posso expandir, de repente, meu produto para atingir esse novo mercado. E aí eu não vou ficar brigando aqui pelo que todo mundo está brigando. Né? Seria uma alternativa. Mas por que eu quero evitar essa perda, né? Da minha participação no mercado? Não, porque eu não quero perder dinheiro, né, minha gente? Se eu perder mercado, eu perco dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Não, uma alternativa nesse sentido, para eu não perder, né, a minha queda de faturamento, seria investir na propaganda para que eu venda mais produto. Né? Tá, mas por que eu não quero perder meu faturamento? Né? Minha gente, por que não? Né? Porque ninguém quer perder dinheiro e porque eu quero sustentar minha margem de lucro para conseguir pagar tudo direitinho. Então, nesse sentido, se eu perder um pouco da minha margem de lucro, qual seria uma alternativa? Bom, eu posso pensar em reduzir custos indiretos. Então, eu tenho uma série de porquês, mas eu também já tenho uma série de alternativas para solucionar algumas questões que eu consegui levantar através dessa minha análise, certo? Nesse sentido, né, como foi levantado ali inicialmente, ao invés de eu melhorar esse produto, né, uma das questões que foi levantada aí foi o desenvolvimento de um produto completamente novo, né, em vez de melhorar o existente. E essas questões foram descobertas através do aprofundamento do problema, né? E nesse sentido, nesse exemplo aí, as razões da empresa, né, para querer desenvolver um novo produto ou melhorar o existente são porque ele não quer perder sua participação no mercado e nem sua margem de lucro, né? A ferramenta dos 5 porquês ficou clara para vocês? Não, são 5. A ferramenta propõe 5 porquês, Larissa. Você tem que ir até a última gota do porquê. É igual aqueles meninos pequenos chatos, que ficam perguntando porquê, porquê, porquê. Aí você quebra a cachola para achar aí os porquês e as alternativas, né? Geralmente o modelinho é esse que eu mostrei aí para vocês, certo? E, né, é interessante observar, gente, que até a sequência que eu coloquei aí, né, do 1, 2, do 3, dessas técnicas para identificação de necessidade, elas acabam se complementando, né? Então, quando você faz elas nessa sequência, você tem mais dados e você consegue desenvolver elas de uma forma mais fácil, né? Então, analisando, né, as metas e fronteiras do problema, mesma questão, você vai definir as necessidades, né, e vai conseguir visualizar as metas e fronteiras do problema, certo? Você tem aqui um leque de opções, né, para conseguir expandir seu mercado, né, nesse sentido ainda dos 5 porquês, e que vai fazer com que você preserve, né, os níveis de lucro. E aí, depois de ter analisado, né, todos esses aspectos de problema, você vai conseguir explorar outras alternativas que antes você não tinha pensado, certo? E aí você vai ter segurança, né, na hora de tomar decisões para essa questão aí do desenvolvimento de um novo produto ou de um produto existente, que vai ser uma questão que vai estar amadurecida aí por você quando você passou a responder essas questões, certo? Para acho que eu troquei aqui. Mas para análise das metas e fronteiras do problema, né, é um outro técnico que você utiliza, né, que tem o objetivo, né, estabelecer as metas e as fronteiras do problema. E isso você vai fazer a partir
análise dos dados que você tem e, a partir da organização desses dados em uma tabela, onde você vai definir de forma clara quais são as metas, né? Quais são as fronteiras do seu problema e quais são as metas que você quer alcançar com a sua solução. Certo? Aí aqui, esse exemplo que ele dá, que é o exemplo do livro do Baxter, é de uma empresa de equipamento de jardinagem, né? E ele também tem essa mesma dúvida, né? Se é melhor para a empresa dele ele desenvolver um novo produto. E aí, a primeira pergunta que ele fez, né? Vocês podem perceber que ela é uma técnica que ela é complementar aos 5 porquês, né? Uma técnica que ela viria para organizar os dados dos 5 porquês. Então, nesse exemplo aqui, ele já começa falando, mostrando, na realidade, como seria essa série de perguntas para essa questão desse exemplo da loja de jardinagem, né? Que eles querem saber se eles vão desenvolver um novo cortador de grama ou vão ajeitar o que já tem, fazer um redesign do que já tem. Então, a primeira pergunta é por que os consumidores eles compram um cortador de grama, né? A resposta é bem óbvia, para cortar grama. Aí, por que você corta grama, né? A resposta, para manter lá o relvado, né? A grama bonita, paradinha e tal. E por que eles querem manter isso? Para manter um belo jardim, né? Aqui teria a continuação, mas por motivos de não entupir o slide, eu não coloquei. Aqui, ele vai organizar esses dados em uma tabela que ele chama de nível de análise do problema, certo? Que em cada nível de análise, você pode estabelecer novas metas e novas fronteiras para o problema, com base nas perguntas que você fez anteriormente na análise dos 5 porquês. Então, eu teria a meta aqui do problema e a fronteira, certo? Então, a meta do problema seria, né, no sentido de cortar a grama, projetar um novo cortador de grama, porque aqui eu devo oferecer vantagens com relação à minha concorrência, certo? Então, eu estaria estabelecendo essa meta, porque eu tenho essa fronteira, que é estabelecer vantagens em relação ao meu concorrente. Eu tenho como meta projetar um produto inovador para manter o relevado, né? Que respondendo a pergunta aqui, complementando aqui a resposta, né, de manter o relevado. E qual seria a minha fronteira? Bom, eu preciso saber se já existe um produto desse no mercado para eu não estar inventando a roda, né? Então, a minha fronteira seria fazer uma análise, por exemplo, de similares, para saber se já tem um produto que atenda a isso, e eu conseguir projetar daí para frente, né? E com relação à meta de manter um belo jardim, né, eu posso pensar em projetar um produto inovador para, por exemplo, manter jardim com calçada, né? Porque eu identifiquei no mercado que os cortadores de grama atuais, eles têm problema para chegar perto aí do calçamento, então ele não corta, então fica aí com defeito, o jardim não fica tão bonito, né? E aí, qual é a fronteira do meu problema? Bom, eu tenho um novo produto, né, que vai realizar essa ação, mas eu tenho que ter um benefício suficiente para justificar esse custo que vai vir atrelado aí, né? Então, com esse estabelecimento de metas e fronteiras, né, você pode começar a pensar em várias ideias. E essa sistematização, né, das respostas dos 5 porquês, ela vai te ajudar aí no processo criativo. Porque a partir da identificação dessas metas e fronteiras, você pode ter insights, né, de pensar o que é que você poderia colocar no seu produto que ele fosse ter atingir essas metas, né, que você estabeleceu, com base nos problemas que foram analisados anteriormente pelo diagrama de Ishikawa e análise de 5 porquês. Então, aí, por exemplo, são algumas ideias que podem surgir a partir dessa clarificação aí das metas e fronteiras do problema, né? Então, eu posso pensar em um cortador tradicional, um que tenha uma superfície que vá tostar as pontinhas da grama, e eu posso fazer um desenho no meu jardim, que eu posso ter um cortador autônomo, né? Que ele use energia solar, um que tenha corte e adubo ao mesmo tempo, enfim. Eu posso pensar em várias coisas seguindo a linha de raciocínio que eu coloquei aqui
com base nas respostas que eu obtive anteriormente, né? Então, como eu falei, é uma técnica complementar à análise dos 5 porquês e ao diagrama de Ishikawa, e que, nesse sentido, o principal objetivo dela vai ser te ajudar, né? Anteriormente a gente viu, né? Nos 5 porquês, a gente observou alternativas, né? Alternativas para solucionar problemas, em forma de ações que você vai executar no seu projeto. E aqui, na análise das metas e fronteiras, você já vai ter uma técnica que vai te auxiliar no processo criativo, né? Que a partir dos problemas identificados e das respostas obtidas, você vai conseguir ter insights, né, criativos a respeito do que você pode gerar no seu novo produto para que atenda às necessidades, né, identificadas. Né? Então, de acordo com essas metas de problema, nesse exemplo aqui, o produto ele vai ser capaz de competir aí com os líderes de mercado e assim, né, a fronteira do problema, vocês vão observar que ela vai estar ligada à utilidade do produto, né? Aliada, claro, a outros atributos que vão justificar o preço, mas você tem que pensar em todas essas questões, né, tanto de alternativa como também na forma criativa de você apresentar esse produto ao mercado consumidor, para que você tenha esse diferencial, né, e consiga justificar o custo-benefício dele e consiga atrair os seus usuários, né, para que eles tomem a decisão de compra pelo seu produto. Né? Então, o produto ele deve oferecer benefícios significativos aí no mercado, né, com relação aos concorrentes, aos similares, né, aos existentes que já estão no mercado. E por isso que essas técnicas elas focam muito nessa questão de análise de mercado e de análise do consumidor, porque são esses embasamentos que vão te dar os direcionamentos para que tu consiga colocar essas questões, né, embutidas aí na solução dos seus projetos, certo? Aqui só um lembretezinho, né, com relação a esse conteúdo que a gente está vendo, né, que é necessário, né, esses esboços iniciais e pesquisa de mercado, que você faça nessa fase informativa também, tá? A pesquisa de mercado é fundamental. E, retomando aí o exemplo, né, que a gente deu da empresa de jardinagem, a análise do problema, né, ajudou a superar as ideias iniciais e preconceitos, né? Que eles, nesse exemplo aí, eles queriam fazer uma coisa mais tradicional, né? E com a aplicação da ferramenta, né? Onde foram estabelecidas as metas e fronteiras, conseguiu-se pensar de uma forma mais criativa e de forma que esse produto novo poderia ser mais competitivo no mercado, certo? E essas análises, né? Elas vão induzir você a identificar a raiz do problema, como eu falei, e a procura desse problema que é realmente importante. De forma que você, com isso, consegue examinar as várias alternativas, né? Escolhendo qual é a melhor alternativa para que você invista, né, aí no seu projeto. Certo? Aqui eu coloquei a tarefa da semana, que eu vou explicar mais à frente, tá? E eu vou voltar aqui para a tela de vocês para saber se está tudo ok. E aí? Dúvidas? Colocações? Tem que fazer todas essas análises. Não, como eu falei para vocês no começo, Laura. Às vezes no slide vocês vão ver que eu boto um monte de ferramenta. E eu peço, às vezes, uma ou duas, né? Mas que a maioria delas, elas são complementares. E aí vão auxiliar vocês, quando você faz a sequência, né? Isso vai ser benéfico aí para o seu projeto. Mas como atividade que eu peço, por exemplo, para essa semana, a gente tem a elaboração de um texto, né, que trate da justificativa importância e da necessidade de projeto a ser atendido, né, e a viabilidade desse projeto, um PDF no máximo 3 páginas. E aí, só que para você elaborar esse texto, né, você pode aplicar as ferramentas, que já vai servir para o seu projeto. Entendeu? Então, aí fica, eu dou as ferramentas. Tá bom. Eu ensino a pescar, não dou o peixe, não. Certo?
E aí vocês vão, com base nisso, realizar essa parte do projeto que já vai ser parte do memorial descritivo do projeto de vocês lá na frente. Isso aí já vai ser parte dessa etapa importante de apresentação. Que a gente está na semana 5, né, análise do problema. E a gente vai ter a atividade da semana, que é envio da atividade. Aí, gente, essa aqui é em grupo, tá? Porque vocês vão escrever sobre o projeto de vocês, certo? Aí, lembrando de, no documento, gente, colocar, por favor, o nome de todo mundo, da equipe, tá? Para não ficar doido aqui catando quem é de quem. Aí é um trabalho em grupo, a equipe do projeto vai fazer isso com base no projeto que vocês estão desenvolvendo, né? Vocês vão elaborar um texto de até 3 páginas, certo? Não passem disso, por favor. E vocês vão falar sobre a contextualização da necessidade ou oportunidade, certo? De forma que vocês vão justificar a importância da necessidade, etc., e a viabilidade do projeto. Lembrando que, para isso, vocês podem fazer uso das ferramentas que eu passei para vocês, porque isso vai facilitar vocês a clarificar o problema e identificar qual é a causa raiz. Isso vai ajudar vocês imensamente na justificativa do projeto, certo? Diagrama de cal, principalmente, todas as três que eu coloquei, análise do problema, a análise das metas e fronteiras, porque, como eu falei, são técnicas complementares, certo? Aí vocês podem aplicar e podem apresentar a aplicação dessas técnicas nesse documento, certo? Mas o que precisa ter de foco é a justificativa, a contextualização e a viabilidade do projeto de vocês, certo? Vocês têm dúvidas com relação à atividade, dúvidas com relação ao conteúdo, dúvidas com relação a qualquer coisa, falem, que a gente está aqui para tirar dúvidas. Aqui na semana passada, né, a gente tem o envio da EAP, os slides da aula, a gravação, né, que é o link para o YouTube, e a gente tem um material de apoio. Caso vocês sintam falta de algum material, gente, me peçam, tá, que eu acrescento aqui. Para essa semana, como atividade síncrona, a gente tem, né, a participação aqui na aula, e a atividade assíncrona é essa atividade, né, que vai ser em grupo, né, vocês vão enviar a tarefa, que é esse texto que trata da necessidade da oportunidade, justificando a importância na necessidade de ser atendida e a viabilidade do projeto de vocês. Gente, lembrem-se de salvar, por favor, em PDF, certo? Salva em PDF, máximo de 3 páginas, tá? Não passa disso. E vai todo mundo postar aqui, ó, certo? Nessa parte aqui da atividade. Tá? É transcrever as intenções acerca da criação do produto. Como assim, Rubens? Transcrever as intenções acerca da criação de produto. Você vai escrever sobre a sua justificativa, né? Por que você vai fazer esse projeto? Por que ele é importante? Porque essa atividade é um destrinchamento do projeto. Você vai falar sobre o porquê que você vai desenvolver esse projeto, né? Que você pode identificar esse porquê através da aplicação das ferramentas, e você vai falar sobre a viabilidade desse projeto. E esse trecho que você vai desenvolver agora, ele vai servir como parte geral, né, do projeto como um todo, né, para você apresentar esse projeto. Porque, lembra que eu falei na aula passada, né, que quando a gente vai apresentar um projeto, a gente tem que explicar direitinho o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, né, que é objetivo, justificativa e metodologia, né? Então, isso vai fazer parte do porquê. Por que a gente vai fazer, certo? E tudo isso, e esse porquê vai reverberar no o quê, né? Porque isso aí vai ser trabalhado também, né? O nosso objetivo vai ser cada vez mais clarificado. E o como, né? Foi o que a gente propôs semana passada, que foi a criação da EAP. E como a gente vai fazer. Belezinha? Todo mundo tranquilo? Tranquilo, Ju. Certo. Então, vamos usar o restante da aula para orientações, assessoramento, quem quiser. Quem quiser me mostrar coisas, tirar dúvidas sobre outras atividades também, certo?
E aí eu vou encerrar a gravação por aqui, para a gente fazer a orientação de grupo, né, ou individual, caso vocês queiram. Ok? Lembrando que para essa semana, né, a gente tem o envio da atividade, que é a justificativa do projeto e destrinchamento aí da viabilidade dele. E temos lá no Moodle o fórum de dúvidas, né, para que vocês recorram caso tenha alguma dúvida após o momento síncrono, certo? E lembrando que eu passei as ferramentas também para vocês podem utilizá-las para a elaboração aí, de forma mais aprimorada, dessa atividade, beleza? Então, eu vou encerrar a gravação por aqui e vamos para as orientações.